Nessa aula, eu vou te ensinar um método que vai te direcionar a ser uma mulher sábia do modo que o Senhor permitiu que você fosse formada, não da forma que lhe é imposta por religiosidade, mas sim conforme a palavra e a ciência que vou te mostrar nessa aula. É um caminho que começa com o círculo dos caracteres e que te ajuda a sair do ciclo da autossabotagem, da procrastinação, da culpa, da desistência. Quantas vezes você já desistiu de você mesma? E não é sobre você se sentir bem por alguns dias, é sobre deixar de ser refém das suas dores e construir uma nova forma de viver, com autoestima, com segurança, autenticidade, leveza nos relacionamentos e principalmente paz com quem você é. Uma transformação que não dura uma semana, mas dura uma vida. Para quem não é, para você que acredita que dor emocional é frescura, ou que basta ser forte e seguir em frente. Para você que prefere culpar os outros, não se responsabilizando pelas próprias escolhas. Para quem quer uma solução mágica, rápida ou superficial, sem envolvimento real, sem prática. É para você que já tentou de tudo: cursos, livros, campanhas, jejuns, mas continua presa em sensações de rejeição, de abandono, de culpa, insegurança. É para você que está cansada de se doar demais, cansada de se sentir sobrecarregada, de se questionar, de se exigir o tempo todo e de viver no automático emocional, repetindo os mesmos padrões de sofrimento. É para você que está disposta a olhar para si mesma com coragem e viver uma mudança que não é temporária, mas é definitiva. Você nunca mais será a mesma pessoa. Você nunca mais terá a mesma visão desse mundo. Sua visão de mundo será totalmente transformada. Quer entender de uma vez por todas o porquê das sensações que travam sua vida? As dores escondidas? Você vai entender para ter clareza e não para reviver essas dores. Assim como a Alicéria, que em 2 semanas perdeu 2 quilos, só porque viu de onde vinha a sua dor e percebeu que só precisava chorar, pois carregava muita coisa para si mesma. Precisou ser forte pelos seus irmãos e pelo seu pai. Não pôde viver o luto da sua própria mãe. Acumulou tanto choro, tanta dor, e quando ela entendeu isso, virou a chave e decidiu tirar a armadura e ser mais vulnerável. Também tem a Adriana, que todo final de ano escrevia seus projetos de se cuidar, de entrar na academia, melhorar a alimentação, mas quando iniciava o ano, nada acontecia. E ela ficava frustrada e decepcionada consigo mesma. Ela não entendia porque não conseguia fazer nada por si mesma. Depois que descobriu, os projetos dela saíram finalmente do papel e ela agora está conseguindo executar os seus objetivos. Tem também a Cláudia Freitas. Ela estava travada nos negócios por conta de perfeccionismo e descobriu que precisava ser mais acolhedora consigo mesma, que podia ser mais espontânea, e isso trouxe uma leveza nos seus projetos nas redes sociais. E tem eu. Eu vivi uma vida totalmente perdida, perdida de mim mesma. Me dedicava muito aos problemas da minha família, aos problemas dos meus parentes. Tudo que acontecia, eu estava envolvida. Deixava tudo para socorrer os outros e achava que era o certo a se fazer. Afinal, eu cresci vendo o quanto eu precisava ser forte, o quanto eu precisava ser corajosa. Achava que todos precisavam de mim, mas na verdade era eu que me colocava nessa posição. Me colocava à disposição de todos. Minha casa estava cheia o tempo todo, cheia de conversas, cheia de confusões.
Era um caos. Mas, ao meu ver, era normal aquela vida. Já casada, com 3 filhos, profissão de cabeleireira. Como cabeleireira, eu atendia em casa e em domicílio por uns 10 anos. Tinha poucas clientes, até que recebi uma proposta do meu irmão para ir para a loja ao lado da minha casa. Então eu tirei o salão de dentro de casa e fui para uma loja comercial. Eu fui e foi ótimo. Depois recebi uma proposta da minha irmã para estar na loja com ela, numa rua principal. Fui e evoluí muito. Então vi a necessidade de ir para um local maior. Houve uma briga nesse momento. Uma briga entre eu e minha irmã. Você já passou por alguma situação assim? Ela não quis ir comigo. E foi quando decidi mudar mesmo ela não concordando. Aluguei a loja sozinha e ela começou a arrumar desculpas para brigar. Ela falava sempre a versão dela da história para todas as pessoas, enquanto eu decidi ficar quieta, trabalhando normalmente. Mas ver as pessoas me olhando de cara feia e virando as costas para mim para não falar comigo, fez virar uma chave na minha vida. Foi onde eu pensei: eu não preciso me justificar para ninguém, nem me defender. Depois desse acontecimento, praticamente toda a minha família ficou contra mim. Somente meu marido, meus filhos e meus amigos de verdade ficaram ao meu lado. Foi aí onde eu vi a importância da minha família, onde eu vi o quantas vezes eu deixei a minha família para cuidar de outras pessoas. Foi um choque de realidade. Tudo que eu havia plantado em toda a minha vida havia sido jogado fora, como se eu nunca tivesse feito nenhum bem. Essa era a minha sensação, como se as pessoas não me conhecessem. Foi aí onde eu tive que me reconstruir, me reedificar, e não foi fácil. O processo de reedificação, mas tive que encarar. Afinal, o que era mais um acontecimento ruim na minha vida. Mas dessa vez, eu já estava com uma visão de mundo diferente. Nesse período, eu já havia iniciado os meus estudos em desenvolvimento humano e pessoal. E entendi que todo aquele processo que eu estava passando era para que eu me desenvolvesse emocionalmente e começasse a me enxergar. Foi quando eu aprendi a separar aquilo que pertencia à minha vida daquilo que não pertencia. O processo foi muito doloroso, mas muito necessário para o meu desenvolvimento, para o meu crescimento. Construí uma nova postura e todos estranharam, principalmente meu marido e os meus filhos e os meus amigos mais próximos. Foi quando eu tomei a decisão de sair da área da beleza, fechar o meu salão. Quanto eu tinha investido naquele salão, mas foi para me dedicar aos estudos, a uma nova profissão. Voltei para dentro de casa achando que logo eu iria ganhar dinheiro como terapeuta de comportamento humano. Nessa época, eu ainda não me via dependente financeiramente do meu marido. E foi aonde eu tive crises de ansiedade. Tive crise forte de depressão, porque eu me vi isolada. Eu estava acostumada a viver a minha vida no meio de muitas pessoas, no meio de muitos problemas alheios. Meu tempo era preenchido por problemas. Aquele lugar ficou vazio, mas isso só me fez ver e entender que tudo era sobre mim. Minha maior virada de chave foi quando entendi o meu lugar no mundo. E aquele era o meu lugar, em casa, me dedicando para a minha família atual. Até esse momento, eu não sabia o que era isso. Eu cresci com frases do tipo: nunca dependa de homem. Você já ouviu esse tipo de coisa? E tive que desconstruir várias crenças e aprendi a estar leve, dependendo do meu esposo.
E foi surpreendente o resultado. Nosso casamento foi totalmente restaurado. Conseguimos nos conectar emocionalmente, um com o outro. E aí caiu a ficha. Isso é casamento. Mesmo juntos na mesma casa, não sabíamos que estávamos separados. Mas a palavra do Senhor diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu entendi tudo o que eu lia há tantos anos na Bíblia, mas não tinha clareza do que fazer com tudo aquilo na prática. Como eu deveria agir na edificação da minha casa como uma mulher sábia? Depois que consegui colocar a minha casa em ordem, meu interior, as minhas emoções, comecei a atender como terapeuta. Não mais por causa do dinheiro ou porque precisava, mas porque descobri que amo ver mulheres transformadas e leves. Mesmo diante de tantas dificuldades no processo, é possível sim ter uma vida leve. No meu processo, foi necessário ter pessoas, foi necessário ter mentores me direcionando, me provocando a ter o melhor de mim mesma. Porque a transformação de mentalidade das emoções não acontece do dia para a noite. É um pouco todos os dias. Estar com pessoas que querem alcançar os mesmos objetivos que você. Ouvir sobre assuntos que te impulsionam e te dão direcionamento no processo. Quais ações necessárias a cada etapa. Isso fez total diferença no meu processo. Você já leu Provérbios 14:1, quando diz: A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Muitas mulheres desejam ser essa mulher sábia, mas ainda não perceberam que a construção de um lar feliz começa dentro delas mesmas, dentro de nós mesmas. Você não pode edificar algo que não conhece. E dentro de casa, tudo o que você faz, as suas palavras, as suas atitudes, as suas reações têm impacto direto no marido, nos filhos e no ambiente que você vive. Quando uma mulher conhece de verdade, se conhece de verdade, ela entende por que reage de certas formas diante de conflitos, por que sente raiva, frustração ou tristeza com frequência, porque algumas atitudes repetem padrões que machucam ou afastam quem ela ama. E esse conhecimento traz clareza e liberdade. Você deixa de agir no automático, de repetir comportamentos que prejudicam a sua família. Você passa a usar suas próprias características como ferramentas para edificar o lar, em vez de destruí-lo sem perceber. Quantas vezes você já olhou para o cenário da sua casa, da sua família e sentiu que fracassou de alguma forma? O autoconhecimento é, portanto, a base da sabedoria. Quando você reconhece seus traços, consegue transformar a palavra que machuca em palavra que edifica, a força que sufoca em proteção, o cuidado crítico em zelo amoroso, o amor carente em amor saudável, a calma que paralisa em estabilidade que gera segurança. Se você já orou muito por respostas, meditou na palavra de Deus, jejuou, mas ainda sente que falta algo dentro de você, muitas vezes o que está faltando não é mais oração ou mais esforço, mas sim entender como você funciona, como a sua mente funciona. Todas nós mulheres carregamos dentro de nós traços de caráter. Esses traços moldam o nosso jeito de pensar, sentir e agir, e até de amar. Você tem todos eles, mas existe um ou dois que são mais fortes e dominam suas atitudes no dia a dia. E quando você não entende isso, acaba sofrendo, repetindo comportamentos sem perceber, se sentindo frustrada e até pensando que tem algo errado com você. Mas não tem nada de errado.
O que você precisa é conhecer o seu traço dominante e aprender a cuidar dele. Porque cada traço tem duas faces. Quando está na dor, ele faz você agir contra si mesma. Mas quando está no recurso, ele se torna uma ferramenta poderosa que te aproxima do propósito de Deus para a sua vida. Pense no seu dia a dia. Quantas vezes você se isola sem perceber? Ou come compulsivamente? Ou fica tentando agradar todo mundo e acaba exausta? Ou então fica presa em pensamentos, controlando demais, procrastinando decisões ou carregando mais fardo do que deveria? Esses comportamentos não são aleatórios, eles são respostas do seu traço de caráter. E a boa notícia é, quando você compreende qual o seu, aprende também como agradar esse traço para que ele entre em recurso e trabalhe ao seu favor. Agora que você entende a importância de se conhecer, vamos olhar juntas para os 5 traços de caráter do ciclo dos caracteres. Assim você vai perceber o que acontece quando está na dor e principalmente como usar os recursos de cada traço para transformar a sua vida e edificar de fato a sua casa. Para facilitar a sua compreensão, eu vou usar formas geométricas como metáforas. Cada uma dessas formas vai representar um traço de caráter, que nada mais é do que um jeito de ser, sentir e agir. Essas metáforas vão ajudar você a visualizar melhor como cada traço funciona na prática, como ele aparece no seu comportamento e também no das pessoas ao seu redor. Assim, quando eu explicar cada traço, você não só vai entender com mais clareza, mas também vai conseguir se identificar e perceber como pode transformar aquilo que hoje é dor em recurso poderoso para a sua vida e para o seu relacionamento, para a sua família. Então vamos lá para o primeiro, é o esquizoide, pessoa mais alongada e pontuda. Essa mulher tende a se isolar sem perceber. Pode passar horas no celular, presa em pensamentos, inventando desculpas para não sair, ou se escondendo em seu mundo interior. Quando ela não entende esse traço, ela corre o risco de viver desconectada das pessoas que mais ama. O marido pode se sentir ignorado. Os filhos podem perceber que ela está presente fisicamente, mas distante emocionalmente. Isso gera um vazio dentro do lar. Uma mulher que se afasta demais cria um ambiente de frieza, onde a comunicação não flui. Com o tempo, essa distância enfraquece os laços, abrindo espaço para mágoas, desconfianças e até conflitos silenciosos. Assim, ao invés de edificar a casa, ela destrói aos poucos a intimidade da sua casa. Como agradar esse traço? Dê espaço para sonhar. Escreva as suas ideias. Crie um caderno de anotações para registrar o que Deus ministra ao seu coração. Quando entra em recurso, ela traz ideias criativas para ministérios, para projetos e soluções que ninguém mais enxerga. O segundo traço é o oral. Ele é redondinho. Na dor, pode comer compulsivamente, falar demais, buscar atenção em excesso ou depender dos outros para se sentir bem. Fica grudada e, se não é correspondida, se sente abandonada. Quando não percebe esse traço, se torna dependente emocional dentro do lar. Passa a cobrar do marido e dos filhos uma atenção exagerada, transformando pequenos gestos de descuido em grandes motivos de mágoa. Essa carência gera insegurança e pode sufocar os relacionamentos. A casa que deveria ser um lugar de paz e acolhimento
se tornam um espaço de reclamações e fragilidades. Acaba destruindo o ambiente com a sua instabilidade emocional, porque coloca o peso da sua necessidade sobre os ombros da família. Como agradar esse traço? Invista em conexões saudáveis. Ligue para uma amiga da igreja, participe de grupos de oração, busque abraços e afeto genuíno. Quando entra em recurso, ela se torna a pessoa mais acolhedora, mais sensível e amorosa do ambiente, trazendo calor humano e união. Vamos para o terceiro traço. Esse é o psicopata, formato triangular. Quando está na dor, pode querer controlar tudo e todos, manipular situações, impor sua vontade e ignorar os sentimentos. Quando não entende esse traço, vive em estado de alerta, transformando sua casa em um campo de guerra. Cobra demais, desconfia do marido, questiona cada atitude dos filhos e sempre acredita que precisa ser sempre da forma dela. Essa postura gera ressentimento, quebra a confiança e impede que a família relaxe ao seu redor. Em vez de edificar, ela destrói a união e o respeito, porque não permite que o amor e a confiança sejam a base do lar. Como agradar esse traço? Coloque-se em posição de liderança, em algo que você faz bem, como organizar um evento ou planejar a sua semana. Reconheça sua própria autoridade. Quando entra em recurso, se torna estrategista, prática e com grande capacidade de liderar com clareza, com firmeza. Vamos para o quarto traço. Esse é o masoca. É aquela pessoa quadradinha. Na dor, tende a suportar além da conta, acumular mágoas, carregar fardos sozinhas e até se punir por medo de decepcionar. Muitas vezes diz, está tudo bem, quando por dentro está prestes a explodir. Quando não entende esse traço, passa a viver acumulando frustrações. Ela suporta calada até não aguentar mais. E quando explode, as palavras ferem como facas. Em outras vezes, prefere se calar tanto que cria um abismo nos relacionamentos. Esse silêncio ou explosão descontrolada cria um ambiente pesado, sem alegria. O marido pode se sentir distante e os filhos crescem em uma atmosfera tensa. Assim, ao invés de edificar, ela destrói a leveza e o prazer de estar em casa, transformando o lar em um espaço de peso. Como agradar esse traço? Escolha de quem ou do que você vai suportar. Permita-se descansar. Entregue suas cargas ao Senhor. Organize o que realmente é sua responsabilidade. Quando entra em recurso, se torna uma fortaleza, com paciência para lidar com tarefas difíceis e sendo alguém confiável e leal. Vamos para o quinto traço, que é o rígido. É o formato de ampulheta, a mulher violão. Na dor, pode ficar indecisa, ansiosa, se comparando com outras mulheres, se sobrecarregando para agradar a todos. Quando não tem consciência desse traço, se torna crítica e inflexível dentro de casa. Exige demais do marido e dos filhos, raramente reconhece os acertos e guarda mágoas como se fossem provas contra os outros. Isso gera um ambiente de cobrança, onde todos sentem medo de falhar e não encontram acolhimento. Assim, ao invés de edificar, ela destrói a confiança e a leveza, porque transforma a casa em um tribunal onde ninguém se sente livre para ser um ser humano e errar. Como agradar esse traço? Permita-se escolher sem medo de errar. E saiba que você vai errar, mas isso faz parte. Invista em algo que mostre seus dons e traga sensação de destaque saudável.
Quando entra em recurso, é ágil, é eficiente, é consistente e transmite força e vitalidade. Nós temos também as mulheres distribuídas, pessoas que você não vê as figuras geométricas tão definidas. São mulheres diversificadas. Elas se encaixam normalmente em qualquer lugar. Elas não têm picos e, por isso, não têm necessidades ou dores intensas. Por isso, conseguem ter mais flexibilidades nas circunstâncias. Como agradar esse traço? Aproveite sua flexibilidade como um dom, mas crie pequenas rotinas para manter o equilíbrio. Quando entra no recurso, é versátil, consegue se adaptar em qualquer lugar e ajudar em várias áreas sem se sobrecarregar. Nós somos a combinação desses 5 traços, cada um com a sua porcentagem. Você é quem precisa ser, e a combinação das suas porcentagens é perfeita para você. Em Salmo 139, verso 14 diz: Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas, e disso eu sei muito bem. Por muitos anos eu fiquei buscando a sabedoria que no nosso meio sempre ouvimos. Você pode estar pensando que não tem tempo ou dinheiro para se desenvolver, para descobrir um novo caminho, uma oportunidade de uma nova vida. Eu te digo, com muito amor, que não é falta de tempo nem falta de dinheiro, é falta de prioridade. Quando você aprender a priorizar a sua vida, as suas emoções, os seus relacionamentos, o seu lar, sua casa emocional, você vai começar a investir seu tempo nas suas prioridades. Não temas. O medo é um equívoco e acreditar nele é uma tolice. Na palavra do Senhor existe 365 vezes a palavra quando o Senhor diz: não temas. Uma para cada dia do seu ano. Talvez você já se frustrou demais e desistiu. Você pode ter tentado novas coisas, comprado coisas novas. Você sempre está tentando ser uma melhor esposa. Mas quando você para no seu processo de melhorar e olha para o seu esposo, você vê que ele não se dedica como você. E aí então você retrocede. E não só isso, se torna uma esposa que só cobra. Existe um princípio que precisamos olhar com muito carinho. A palavra do Senhor diz: ela só lhe faz o bem e não o mal, todos os dias da sua vida. Isso está escrito em Provérbios 31, verso 12. Então, é sobre você, minha amada. Essa informação te traz alívio ou peso? Agora que você já entendeu que é sobre quem você é, não tem como ignorar tudo isso sem aprofundar mais nesse conhecimento que é libertador. Deixa eu te mostrar o que você vai encontrar dentro desse curso. Esse é um curso 100% online, com aulas gravadas, ou seja, você vai poder assistir na hora que for melhor para você, no seu tempo, sem pressão e com total liberdade. Cada aula vem acompanhado de exercícios simples, mas muito poderosos, para você aplicar no seu dia a dia. Nada de conteúdo pesado ou difícil, é direto, prático e transformador. Assim que você se inscrever, já recebe acesso imediato a tudo. Nada de esperar. Você entra e já começa a sua jornada. Você também vai receber mapas visuais que mostram os traços de comportamento, as dores e os caminhos para a cura. É como se fosse um GPS emocional. Você olha, se entende, se localiza quando estiver se sentindo perdida. Para te ajudar ainda mais, preparei um resumo objetivo de cada aula, ideal para reler e consultar quando precisar. Quanto você estaria disposta a pagar por esse aprendizado de vida?
Quanto vale olhar para você, para os seus sentimentos e saber lidar com eles? Quanto vale deixar de ser refém das armadilhas emocionais que paralisam toda a sua vida? Quanto vale ter sabedoria diante das circunstâncias? Saber o que fazer, saber o que falar. Valeria 5.000 reais? Valeria 2.000 reais? Mas eu tenho um chamado para alcançar o maior número de mulheres possível, transformando seus lares, seus relacionamentos e até mesmo seu relacionamento com Deus. Então resolvi deixar mais acessível possível. E eu sei que você gostaria de ter de graça, mas tudo isso tem um custo. Tudo isso que eu te falei sobre o curso, custando apenas R$ 597. E se até 90 dias você sentir que não foi para você, eu devolvo todo o seu dinheiro. Sem enrolação, sem culpa. É garantia total. E ainda tem bônus. Além disso, eu preparei uma estrutura de acompanhamento para você não caminhar sozinho. Você vai entrar num grupo exclusivo com outras mulheres que também estão nesse processo. É um espaço seguro, acolhedor, onde você pode dividir, onde você pode perguntar, ser ouvida, sem julgamento, sem pressão. Só entra mulheres que te entendem. Também teremos aulas ao vivo no Zoom, com estudos de casos reais. Nesses encontros, eu vou te ajudar a entender por que, por exemplo, você trava em certas áreas da sua vida. Seja no casamento, nas emoções, nas decisões, e como isso está ligado aos seus traços de caráter, seus traços de comportamento. A gente vai pegar situações práticas do dia a dia mesmo e analisar juntas. Você vai aprender a identificar o que está por trás das suas reações, do seu cansaço, das suas dúvidas. É na prática mesmo. E o mais importante, você não vai estar sozinho. Este processo tem acompanhamento. Eu vou estar ali junto com você e com o grupo para te guiar quando você sentir que está travando e quando a dor quiser te puxar de volta. Quer entrar nessa jornada de edificação da sua casa emocional? Tomando as rédeas das suas decisões e ações, não deixando que os problemas ou outras pessoas decidam por você? Tendo autoestima, conseguir ter bons relacionamentos com autenticidade e leveza. Você é quem você precisa ser. Sua família terá o melhor de você, porque você vai aprender a extrair da sua essência quem de fato você foi projetada para pensar, sentir e agir. Para isso, você precisa dar esse passo importante. Clique aqui e entre para essa jornada incrível de edificação e ordem da sua casa.